Pessoal, tudo bem? Vamos lá, estamos de volta no nosso terceiro bloco de resolução do nosso simulado de conhecimentos pedagógicos. Nesse terceiro bloco, nós vamos falar de planejamento educacional. Primeira questão. O planejamento é um processo de sistematização. Opa, vamos lá. O planejamento é um processo... Não, deixa eu colocar aqui a marcação. Um momento. Isso. O planejamento é um processo de sistematização, organização e coordenação da ação docente que articula a atividade escolar ao contexto social. A escola, professores e os alunos são integrantes desse processo. Nesse sentido, o planejamento de ensino necessita, primeiro, ele necessita ser elaborado considerando a realidade externa à escola, desvinculada dos programas e conhecimentos a serem trabalhados em sala de aula? Não deve estar desvinculado, deve estar vinculado. Então, essa alternativa está errada. Ele deve ser produzido de forma consciente, sim, e qualitativamente satisfatória, sim, no que diz respeito aos aspectos científicos e aos aspectos políticos pedagógicos, sim, mas temos que ler as outras. Ele deve estar vinculado diretamente aos objetivos da comunidade escolar para a proposição de ações técnicos administrativas da escola. A questão está errada. Não é para isso não. O planejamento de ensino não atende essa finalidade. O planejamento de ensino ele necessita orientar as decisões dos gestores das redes de ensino em relação às situações relativas ao funcionamento da escola. A questão está errada. O planejamento de ensino ele vai estar bastante voltado para a relação, para a coordenação da ação docente, para a relação professor e aluno. Portanto, a alternativa correta é a alternativa B da questão de número 13. Só reforçando o que eu falei no primeiro vídeo da resolução, que quando a gente resolve gravar, aparece alguns barulhos no fundo do vídeo, tá? Então é o vizinho que está ouvindo o som, é o cachorro do vizinho que está latindo, os carros de anúncio que resolvem passar, tudo na hora da gravação. Mas foque no exercício, tá certo, gente? Vamos lá, questão de número 14. Segundo Vasconcelos, o objetivo principal do planejamento é possibilitar um trabalho mais o quê? Exceto, então, o planejamento, ele tem o objetivo de possibilitar um trabalho mais significativo e transformador? Sim. Um trabalho criativo e organizado? Sim. Um trabalho objetivo e verdadeiro? Sim. Um trabalho classificatório e burocrático? Não. Um trabalho crítico e comprometido? Sim. Então, a alternativa correta, a alternativa que não é um objetivo principal, é a alternativa de letra D da questão 14. Questão 15. O planejamento pedagógico é uma ação assegurada na Lei 9394 de 96, que é a nossa LDB, que garante que os profissionais da escola tenham tempo para planejar suas atividades. No entanto, a sua importância não se constitui apenas por ser assegurada por lei, mas pelo planejamento se constituir parte indispensável do trabalho docente, pois o planejamento docente deve ser, vamos lá, questão 15, o planejamento docente deve ser o quê? Uma ação desenvolvida pelos docentes para os discentes, com vistas a organizar seus estudos e suas avaliações? Não, essa não é a finalidade do planejamento. É claro de que no planejamento vai se tratar sobre avaliações, sobre períodos de avaliações, enfim, mas essa não é a finalidade principal. B. Sobre o planejamento docente, ele deve ser um processo de elaboração de currículos e programas específicos desenvolvidos pelos docentes para a equipe diretiva. Essa não é a finalidade do planejamento docente. Ele deve ser um processo burocrático de preenchimento de formulários pelo docente para controle e arquivamento? Não pode se reduzir a uma demanda burocrática. Ele é um processo de racionalização, organização e coordenação da ação docente, articulando a atividade escolar e o contexto social? Correto. Essa é a alternativa correta sobre o planejamento. Próxima questão, questão 16. De acordo com os estudos de Lopes, é muito comum notarmos que o planejamento, na prática, acaba reduzido a uma ação mecânica e burocrática do professor. Assinale a alternativa que corresponde a uma das funções primordiais do plano de aula. Então, estamos falando aqui do planejamento numa visão micro, que é já dentro da sala de aula. Então, qual é a função primordial do plano de aula? Primeira alternativa. Ele serve não só para orientar as ações do professor, como também para possibilitar as constantes revisões e aprimoramentos
por meio da reflexão criteriosa sobre a prática. Então, ele permite essa reflexão da prática? Sim, permite. Então, mas temos que ler as demais. Ele serve para assegurar o acompanhamento e controle administrativo, plano de aula? Não serve. Já eliminamos essa questão. Serve para definir as ações coletivas de redirecionamento das políticas e sistemas de avaliação? Não. Essa não é a finalidade do plano de aula. Estamos falando do plano de aula. Ele serve não só para apontar o desempenho dos docentes em serviço, como também para validar mecanismos de seleção de novos profissionais? Também não. Ou ele serve não só para orientar as ações da gestão escolar, como também constantes revisões e aprimoramentos dos conselhos escolares. Questão errada, porque o planejamento de aula ele serve para orientar a ação do professor e não a ação da gestão da escola. Então, a alternativa correta é a alternativa A. A última questão sobre o planejamento do nosso bloco diz o seguinte, questão de número 17. Se o planejamento pedagógico é um documento processual, ele precisa ser atualizado sempre que necessário, porque ele não é estático, né? Ou seja, pode-se afirmar que ele deve estar de acordo com o que for indispensável, que ele deve estar em transformação permanente, que ele deve estar com pontos inegociáveis assinalados, que deve estar em sintonia com a rotina escolar, ou que deve estar com objetivos duradouros e estáveis. Se a gente parte do princípio de que ele é processual e de que precisa ser atualizado sempre que necessário, então é correto afirmar que ele é um documento em permanente transformação. Está aí a alternativa correta, é a alternativa B. Então encerramos aqui esse nosso terceiro bloco de conhecimentos pedagógicos, a resolução do simulado. E no bloco seguinte, nós vamos falar sobre avaliação. Valeu, gente, e até o próximo bloco.